Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente na Febraban. Estou aqui com o Guilherme Ribemboim. Guilherme, que já passou antes da Único aí por várias Big Techs, tem aqui um conhecimento profundo e vai nos ajudar a entender esse mundo da segurança, da identidade digital. A gente, na MIT Technology Review Brasil, acabou de fazer uma parceria com a Único, fizemos um levantamento exclusivo para medir como os líderes, como as empresas estão tratando desse assunto, né? Qual a importância da identidade digital, da segurança, da experiência do consumidor. Então a gente vai trazer aqui alguns números em primeira mão para vocês e analisar o que tem por trás desses números. Guilherme, primeiro ponto que eu queria trabalhar com você é, alguns anos atrás a gente ouvia muito falar sobre segurança digital, às vezes algumas empresas tratavam isso como algo do departamento de TI, outras empresas olhavam e pensavam, bom, isso aqui é uma opção estratégica, vamos investir porque isso é bom. Mas o que a gente observa nesse levantamento é que a maioria absoluta dos respondentes diz o seguinte, olha, não tem mais saída, né? A segurança ela faz parte de qualquer desenvolvimento de produto, de qualquer ação dentro de uma empresa. Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Rafael, primeiro, boa tarde, valeu. Eu acho que é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. O que acontece? A Único é uma empresa que tem uma tecnologia de validação de identidade, é líder de validação de identidade no mercado brasileiro. E a gente está o tempo todo tratando com o assunto de segurança e o assunto de como a gente consegue gerar uma confiança entre o nosso cliente, que é o banco, a fintech, o varejista e os seus clientes finais. Então esse é o nosso principal, nosso core business. E quando a gente começou a pensar um pouco sobre essa pesquisa que a gente fez com vocês, a gente estava muito curioso para entender como é que as pessoas, como é que esses bancos, né, como é que os nossos clientes, eles pensavam o tema de gerar uma confiança digital entre eles e os seus clientes finais. A gente entendeu que era muito importante para os bancos que eles tivessem a confiança dos seus clientes e a gente começou a se questionar e pensar como é que a gente ia endereçar esse tema. Então, só para dar um pouco de contexto, a gente entendeu que a confiança digital que o banco tem com o banco, a fintech, enfim, tem com os seus clientes, está calcada em 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar é a privacidade. Então, assim, é claro que, uma vez que o cliente está fornecendo o seu dado para o banco, ele quer ter certeza que aquele dado ele está seguro, ele vai ser privado, aquela informação ela vai ser usada, de fato, para gerar um valor para ele, o usuário que deu aquele dado para o banco. O segundo pilar é o pilar da segurança. Então, eu abro uma conta hoje no banco, eu quero ter certeza que eu serei a única pessoa que serei capaz de acessar a minha conta. Eu não quero que aquela conta ela seja clonada, eu não quero que alguém se faça passar por mim e eventualmente use aquela conta fazendo passar por mim. Então, existe uma preocupação muito grande na questão da geração da segurança quando você está falando de criar uma confiança entre o banco e o seu cliente final. E o terceiro pilar é o pilar da experiência do usuário. Por que o pilar da experiência do usuário é tão importante? Porque é óbvio que eu quero que, se acontecer algum problema na minha relação com o banco, eu quero ter certeza que eu vou conseguir resolver aquilo ali de uma forma fácil. Eu quero ter certeza que eu não vou estar gastando muito meu tempo. Então, aquilo faz parte de um processo de construção dessa confiança entre os serviços que o banco tem com os seus clientes. Quando a gente começou a olhar para esses 3 pilares, a gente identificou esse ponto que você mencionou agora há pouco, Rafael, que é o seguinte: essas coisas elas estão fragmentadas dentro da empresa. Então, quando você pensa no pilar da privacidade, normalmente ela está na mão da pessoa de privacidade, do DPO do banco. Quando você fala do tema da segurança, você está falando da área de fraude, ou de uma área de segurança, ou da área de tecnologia. Quando você fala do tema da experiência do usuário, você está falando do time de produto. Então, quando você pensa como o banco constrói a confiança com o seu cliente final, é bastante fragmentado esse trabalho. Então a gente quis fazer essa pesquisa para que a gente pudesse chegar a algumas conclusões sobre como a gente deveria endereçar isso. E não foi surpresa, a gente chegou a esse número que você mencionou, de que hoje 93% dos bancos de fato têm isso como um fator fundamental da sua estratégia. Quando a gente fala em banco é interessante porque também muito tempo atrás a relação cliente-banco era uma coisa muito de 1 para 1. E hoje você tem bancos espalhados, dentro desse mundo digital, em diversas camadas. Às vezes você está fazendo uma transação, você não sabe que está passando por algum banco, por
alguma empresa de validação de identidade. Como é para vocês essa orquestração, né, sem que isso gere atrito, perda de tempo e, obviamente, falta de segurança para o consumidor? A gente foi desenvolvendo as tecnologias que a gente oferece hoje no mercado com o objetivo de endereçar esses 3 pilares que a gente mencionou agora há pouco, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com a privacidade, a gente tem uma preocupação muito grande em gerar a segurança e a gente tem, obviamente, também uma preocupação enorme de que quando a gente faz isso, a gente faz gerando a melhor experiência possível para o nosso cliente, que é o banco, é a fintech e assim por diante. Então, na prática, a gente endereça esse tema tendo uma estratégia muito clara para cada um desses 3 pilares, né? Então, vou dar um exemplo, vou falar de um caso de uso de um serviço que hoje a nossa tecnologia é usada, que eu acho que endereça bem isso. A gente tem um produto chamado ID Pay. O que é o ID Pay? O ID Pay é um produto que ajuda o e-commerce a autorizar uma compra que até então ele tinha medo de autorizar. Por quê? Porque ele achava que aquele cartão, que a pessoa que estava comprando aquele determinado produto no e-commerce, ele não tinha certeza que aquela pessoa era de fato aquela pessoa, né? Então eu estava lá num site, por exemplo, de compra de passagem aérea, eu colocava meu cartão e a companhia aérea, ela não liberava porque ela tinha medo que de algum jeito eu estivesse usando o cartão de alguém ou eu estivesse clonando o cartão e assim por diante. E como é que você resolve isso? Você resolve isso fazendo uma triangulação de dados. Quer dizer, se eu conseguir a face daquele usuário que está fazendo a compra e eu conseguir o CPF daquele usuário e for no emissor e descobrir que aquele CPF pertence, que aquele cartão de fato pertence àquele CPF, eu consigo triangular. Eu consigo dizer, aquela pessoa de fato é a pessoa, ela de fato é dona daquele CPF e de fato aquele CPF é dono daquele cartão. E aí a gente consegue dizer para o site de viagem, site de viagem, pode autorizar porque é seguro, né? Então a gente está endereçando aqui 2 daqueles pilares que a gente tinha falado antes. Primeiro a gente endereça um pilar da experiência do consumidor. Então se eu sou um consumidor e eu estou comprando no site de viagem, a minha experiência vai ser completamente diferente. Eu não vou ter que ligar para operador de cartão de crédito, eu não vou ter que ligar no site de comércio eletrônico, eventualmente eu não vou perder aquela viagem que eu já estava bucando ali porque o avião encheu ou porque o preço mudou. Então eu vou ter uma experiência muito diferente por eu poder estar fazendo essa triangulação. E eu estou fazendo isso de uma forma segura. Eu garanto, a Único garante para o comércio eletrônico que pode vender aquele produto, porque se a gente errar, a gente vai assumir o risco e o prejuízo financeiro daquele erro, né? Então, na prática, quando a gente faz produtos como esse, usando tecnologias de validação de identidade, a gente está conseguindo construir essa confiança que a gente tinha mencionado naqueles 3 pilares, entre a privacidade, a segurança da compra ou da abertura de uma conta e, obviamente, a experiência daquele usuário. Então, é assim que a gente triangula hoje usando as tecnologias que a gente tem disponíveis. Eu vou entrar em detalhes contigo sobre esse processo, mas só para dar números aqui para quem está nos assistindo, né? Então, a gente tem lá, em relação à autenticação sem atrito, né? 90% das empresas que responderam integram a identidade digital à experiência do produto e 88% buscam autenticação sem atrito. Então, é isso que você está falando dessa experiência, porque eu entendo, né, enquanto pesquisador de tecnologias, é um ambiente cada vez mais competitivo, digital, é um ambiente em que as pessoas estão cada vez mais com pressa e, às vezes, 1 segundo, 1 minuto ou 10 que ela está perdendo ali nesse processo, chamado aqui de atrito, isso é perda financeira. Você acha que as empresas estão conseguindo já entender isso, medir isso? Sim. Primeiro, eu sempre gosto, quando eu penso nesse tema, Rafael, eu sempre penso no tema eu gosto de trazer algum dado que possa mensurar, de fazer isso ficar mensurável, né? Para vocês terem uma ideia, a gente fechou 2024 com cerca de 600 milhões de consultas de validação de identidade na Único. Tá? A gente está projetando fechar esse ano com 3 vezes esse número. Né? Então, o que está acontecendo nesse momento no mercado? A identidade, a validação da identidade através de uma biometria ou através, e eu já vou falar mais sobre isso, de produtos que não tenham atrito, ela está virando um asset fundamental
para gerar essa confiança digital que a gente estava mencionando o tempo todo aqui na nossa conversa. Né? Então, os bancos, os varejistas, as fintechs, as bets, né? as casas de aposta, elas estão cada vez mais usando a validação de identidade para que elas possam efetivamente autorizar a abertura de uma conta ou fazer um procedimento de transacional para o cliente e assim por diante. Isso aí é um efeito que a gente está vendo no número, né? Quando você compara 600 milhões com 3 vezes mais que é o que a gente espera finalizar esse ano. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que, naturalmente, com o tempo passando, os bancos não querem gerar necessariamente um atrito de pedir essa biometria. Né? Os bancos gostariam que essa validação de identidade ela acontecesse sem o atrito. Né? A gente pudesse dizer assim, olha, o Rafael é o Rafael, pode vender para ele um cartão de crédito, ou pode autorizar um empréstimo, mas, idealmente, ela não vai ficar te pedindo toda hora que você passe o seu, né, mostre a sua face, passe a sua biometria. Né? Para isso existe a evolução do produto da biometria facial, que é a autenticação adaptativa. O que é a autenticação adaptativa? A autenticação adaptativa nada mais é do que a gente fazer essa validação com o mesmo nível de segurança que a gente fazia com a biometria, só que sem você pedir necessariamente a biometria. Tá? E esse é um processo, é uma tendência que a gente está vendo acontecer hoje no mercado e que a gente espera que nos próximos anos a gente consiga cada vez mais ver isso acontecendo. Tá? Então, para tentar exemplificar isso na prática, uma vez que vocês abrem as suas contas no banco, né, vocês vão ter lá os seus, enfim, vão ter os seus IDs e senhas, né? E à medida que o tempo vai passando, na medida em que a gente vai entendendo que você está sempre usando aquele celular, ou você está navegando com o celular de uma maneira muito parecida, então você segura o celular de um jeito, você clica com uma determinada velocidade. Na medida que a gente começa a capturar essas informações de cada um de vocês, enquanto vocês estão lá abrindo as suas contas dos bancos, ou correntistas dos bancos, a gente começa a poder capturar essa informação e ter um banco de dados que no futuro a gente vai usar para quê? Para que a gente não mais precise pedir uma biometria para vocês, para que vocês possam fazer as operações que vocês fazem hoje, talvez ainda sendo pedida a biometria. Tá? Então, esse é o efeito da biometria adaptativa, da evolução da autenticação adaptativa, que a gente acredita que nos próximos anos a gente vai estar vendo acontecer cada vez mais. Tá? Só para trazer o número, né, da pesquisa, 67% das empresas já usam autenticação passiva adaptativa, chegando a 82% do setor financeiro. Então, a gente vê que o setor financeiro está um pouco à frente, mas já tem a maioria, pelo menos, mas também não está tão disseminado quanto essas primeiras categorias de tecnologia. Já é algo mais avançado. E aí te pergunto, dentro desse processo, Guilherme, você falou, pô, a gente começa a entender quem são os consumidores, quem são os usuários. Então, tem toda uma questão da privacidade, obviamente, dos bancos aqui em questão, mas vocês, enquanto intermediários ali, validadores dessa identidade, também tem uma preocupação absurda pela segurança dos clientes, porque vocês estão armazenando esse conhecimento. Como funciona isso na prática? Na verdade, se a gente parar para pensar um pouco sobre uma empresa como a Único, no final das contas, o nosso principal ativo é a capacidade que a gente tem de gerar uma reputação, né, de segurança para o nosso cliente B2B. Né? Então, se a gente não tiver... Se o nosso cliente, né, o banco, a fintech, etc., eles não tiverem segurança em relação aos nossos serviços, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer, que é ser uma empresa cada vez maior, enfim, muito maior do que a gente é hoje. Então, para nós, é fundamental que a gente tenha essa mesma preocupação. Então, assim como o banco tem uma preocupação com a questão da privacidade, com a questão de segurança, isso vale da mesma maneira do nosso lado. Né? Nós temos um DPO, nós temos uma área de tecnologia, obviamente, robusta, tomando conta desse dado, porque, no final das contas, o dado é o que nos diferencia. Né? Se você perguntar hoje o que faz da Único a líder no mercado de autenticação, de validação de identidade, é porque a nossa base de faces hoje, com o CPF, é maior do que a base de faces com o CPF dos nossos competidores. Então, quando a gente está sentado no mercado trabalhando com os bancos, eles estão trabalhando com a gente porque eles sabem que a nossa aderência é muito maior, que eles vão conseguir construir uma experiência para mais gente
com a segurança que a gente tem hoje. Se a nossa aderência fosse pior, eles teriam que ir atrás de outros processos de validação de identidade. E por isso que eles trabalham com a gente, porque a nossa base ela é mais aderente, ela tem um percentual maior de aderência com os bancos. E como é que você está vendo assim, eu estou aqui com alguns dispositivos, né? Estou com um reloginho, estou com um celular, estou com um livro. A gente está em múltiplos lugares ao mesmo tempo, com vários dispositivos ao mesmo tempo. Como é a complexidade desse tipo de entendimento de quem eu sou, para onde eu vou? Imagino, obviamente, que seja um processo em evolução, mas para vocês, quais são os principais desafios dentro dessa construção da jornada? Na verdade, a gente cada vez mais o nosso objetivo é que a gente possa oferecer o serviço não importando a jornada. Tá? Agora, existem desafios, às vezes, tecnológicos. Então, por exemplo, a gente tem conversas hoje em dia bastante frequentes com o mercado sobre o tema do WhatsApp. Porque o WhatsApp, né, a gente costuma brincar que o Brasil roda em cima do WhatsApp, né? Enfim, tanto do ponto de vista de e-commerce, quanto do ponto de vista de, hoje em dia, de customer service e muito em breve com relação a questões relacionadas a transações bancárias, né? Que já é uma coisa que a gente está vendo acontecer. Só que existe uma dificuldade, às vezes, de você fazer uma integração de uma jornada de captura de uma biometria facial dentro de uma tecnologia ou dentro do app do WhatsApp. Né? Então, a gente entende que o processo vai ter que evoluir com o tempo para essa direção, mas muitas vezes eles não vão depender 100% da gente. Nesse caso, vai precisar do pessoal do Meta para estar com a gente nessa discussão de construção dessa jornada. Mas a tecnologia que a gente desenvolve, ela é uma tecnologia que ela é agnóstica à plataforma, uma vez que, ou aonde é que a gente está sendo chamado. Né? Na medida em que a gente é chamado, a gente será capaz de construir uma resposta determinística dizendo, cara, o Rafael é o Rafael, ou o Guilherme que está se fazendo... essa pessoa que está se fazendo passar pelo Guilherme com o CPF dele não é o Guilherme. Né? Então, quer ver uma interoperabilidade de mercado para que a coisa rode de maneira fluida. Exatamente. E muitas vezes isso está muito mais ali no front-end do que no back-end, porque no back-end a gente será capaz. Se a gente conseguir capturar a face daquele usuário, né, através da câmera do celular, e o CPF, a gente é capaz de responder para aquele cliente o resultado daquela validação de identidade. Agora, como isso será capturado, vai depender muitas vezes de onde é que é a jornada que aquele cliente está naquele momento participando. Muitas vezes, Guilherme, quando a gente ouve as empresas trabalhando com esse conceito de segurança digital, pelo menos eu acho que no passado tinha um pouco de olhar a segurança como algo, vou chamar assim, reativo. Né? Vou apagar um incêndio. E agora eu entendo que nesse mundo nosso cada vez mais digital, e eu acho que a pesquisa mostra muito isso, o ambiente seguro do dia zero, vamos chamar assim, ele é importante proativamente. Né? Você cria um ambiente em que negócios possam ser criados ali. Não adianta você construir mais ou menos e depois tentar corrigir. Estou errado? Não, você está 100% certo. E aqui pensa assim, olha... A gente tem que pensar que tem um pedaço do custo que o cliente ele tem com o banco, seja custo de tarifa, seja custo do percentual dos juros do empréstimo, que está associado com o risco de fraude. Então, se o banco zera esse risco de fraude, o que acontece? Um pedaço desse benefício vai para o banco, ele vai conseguir aumentar o lucro dele, mas um outro pedaço desse benefício certamente vai ser repassado para o cliente final. Né? Então, o tema da segurança e o tema da validação da identidade, da gente ter certeza que um banco não vai onboard um fraudador, ou ele não vai dar um empréstimo para uma pessoa que é um fraudador, que poderá gerar uma inadimplência, gerará um efeito positivo econômico para o cliente final. E, consequentemente, isso passa a ser uma vantagem competitiva desse banco. E por isso que os bancos começaram a olhar para a questão da validação de identidade de uma forma extremamente estratégica. Porque não é sobre o tema só da experiência daquele usuário ou da proteção do dado dele, é sobre o tema do benefício que o cliente final vai ter por ele, banco, estar protegendo contra fraudadores. Porque ele vai passar um pedaço desse benefício em relação a custos para esse cliente final. Né? E a gente vê isso. Né? Inclusive, assim, a gente faz anualmente pesquisas e a gente consegue provar que nós reduzimos, por exemplo, no ano passado a gente reduziu mais de 3 bilhões de reais em fraudes em decorrência da gente estar protegendo
o ecossistema com os dados de validação de identidade da Único, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com 9 em cada 10 grandes bancos brasileiros, praticamente todos os e-commerces e praticamente todas as fintechs, né? E 9 das 10 maiores bets já estão também trabalhando conosco. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho de validação, a gente está protegendo esse ecossistema e, consequentemente, gerando valor para a sociedade também. E é interessante também fazendo uma análise histórica, né? Como a gente via no passado casos de fraude muito maiores antigamente e como isso gerava uma espiral negativa para todo mundo, né? A fraude provocada por um gerava impacto porque os consumidores perdiam a confiança. E agora a gente começa, né, sobretudo pós-pandemia, em que quase se tornou uma necessidade ter algum tipo de contato com o ambiente digital, a validação, o reforço faz com que todo mundo comece a ganhar uma escala de confiança. Eu acho que é até mais que a escala, Rafael. Assim, a gente chama isso do efeito rede. Porque o que acontece? Na medida em que a gente vai capturando os dados dos nossos clientes, desses 9 dos 10 maiores bancos, de praticamente todas as fintechs, varejistas, bets, etc., na medida que a gente começa a capturar os dados desses clientes, quando eles estão tentando fazer... os clientes deles estão tentando abrir uma conta, fazer uma transação, a gente está construindo um grande banco de dados do que a gente chama dos bons agentes e dos maus agentes, que são os fraudadores, né? E a gente começa a poder dividir o joio do trigo, né? Então, literalmente, a gente tem um pedaço da população que a gente diz, olha, este cara aqui, com essa face e esse CPF, pode ir em frente, porque ele é um bom agente do sistema econômico brasileiro. E, por outro lado, você tem um outro pedaço que a gente diz assim, esta face aqui é uma face problemática, porque ela já tentou se passar em outros lugares com CPFs que não eram dele ou dela. Então, quando isso aí acontece, o que está acontecendo na prática? A gente está criando um efeito rede, né? Então, a gente acredita que estar presente em todos esses bancos e clientes que a gente está hoje trabalhando nos permite esse diferencial de construir esse efeito rede, né? E aí, consequentemente, proteger melhor a sociedade por consequência disso. Guilherme, agora especulando aqui, jogando um olhar para frente, né? A gente sabe que tem fraudes que são às vezes bem toscas, mas sabemos também que tem fraudes aí, tentativas de fraudes muito bem elaboradas. Como é que vocês estão enxergando esse momento? Quais são os maiores desafios hoje em validar, dizer que alguém é alguém? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente está num momento muito interessante dessa pergunta, porque a gente está aí na borda do tema de deepfake e de todas as tecnologias de AI que vão ser usadas para que se tente burlar, né? Inclusive, na semana passada, a gente teve mais um breakthrough aí com o lançamento do véu e todo o buzz que foi criado em cima disso, com os vídeos que você olha e fala, né? Tá ficando realmente difícil, tá cada vez mais perfeito, né? A gente diz que hoje em dia não dá mais para ver para crer, né? Aquela brincadeira do eu só acredito vendo, né? Não dá mais para você acreditar vendo. Você vai ter que fazer algo além de ver para que você possa acreditar. Então, qual é do nosso lado? Como é que a gente trabalha com isso? A gente tem, obviamente, uma área de cientistas que ficam trabalhando o tempo todo. Não entrega segredo pro bandido, não. Mas é assim, mas não vou entregar, não. Mas é assim, a gente brinca que é como se fosse uma escada, né? Então, assim, o fraudador, ele vai construir um degrau a mais na escada. A gente precisa construir mais 2. Ele vai construir mais 1, a gente precisa construir 1 ou mais 2. Então, é uma briga constante entre o fraudador e nós, para que a gente tenha certeza que ele não conseguirá entrar no sistema de todos esses clientes que nós representamos hoje, porque nós somos a segurança desses clientes hoje, né? E aqui vale novamente essa questão do efeito rede. Por quê? Porque na hora que a gente identifica que existe um fraudador tentando fraudar um determinado banco, a gente consegue alertar todo o ecossistema, né? E se a gente conseguir resolver aquele problema daquele banco especificamente, e a gente rapidamente atualiza todos os outros bancos para ter a mesma tecnologia, a mesma proteção. Imagina se os bancos tivessem 10 fornecedores diferentes de tecnologia como essa. Aí o que aconteceria? O fraudador ele ia tentar num, aí ele bola, aí depois ele vai no outro, vai no terceiro. Então ele seria muito menos eficiente a proteção do que porque esses bancos estão trabalhando com efeito rede, né? Então, esse é um outro dado que a gente acredita que nos permita estar à frente. Mas o tema do deepfake ele é fundamental e a gente tem, obviamente, pessoas, cientistas, trabalhando nisso o tempo todo. Tem essa questão que eu estou chamando a atenção aqui, que eu te perguntei sobre
vou dizer, a qualidade da fraude, né? A sofisticação, mas pegando a tua expressão aqui do efeito rede, tem um efeito escala, né? Então, novamente, dentro desse mundo cada vez mais digital, como vocês trabalham com essas arquiteturas para atender cada vez mais tentativas e, obviamente, a resposta a esse mundo em escala exponencial? Eu não vou entrar muito no mérito da tecnologia em si, mas a gente tem, obviamente, uma tecnologia muito parruda, muito em cima de cloud, para que a gente possa escalar esse trabalho, porque imagina que, só para te dar um exemplo prático, né? Imagina que você esteja acontecendo a final da Champions League. Né? Nós temos hoje 9 das 10 maiores empresas de bet já trabalhando conosco. Nos últimos 6 meses eles fecharam, porque a partir de janeiro houve uma regulamentação que obrigou eles a terem validação com biometria facial no momento da abertura de conta para os seus clientes. E aí a gente fechou com praticamente todos os players desse mercado. E esses caras trabalham com uma volumetria de pico. Imagina que tem a hora do jogo que está acontecendo e aí está na tela lá as odds, né, as probabilidades da aposta, e os usuários que querem apostar estão naquele momento fazendo uma determinada aposta, ou para um gol, ou para uma vitória de um time versus o outro, ou para um cartão. Então, esse é o tipo de escala que a gente precisa criar para que a gente possa estar servindo o mercado. Né? E é uma preocupação também muito grande nossa que a gente possa estar escalando e ser muito resiliente dentro desse processo. Escala é outro dado que é uma vantagem competitiva de um player que consegue chegar nesse nível. Né? Porque também não é trivial você chegar em escala. Chegar em escala é caro. Né? Você precisa chegar lá. Perguntando, porque eu imagino que deva ser né, esse crescimento ele tem que acompanhar essa demanda do mercado. Um ponto que eu queria tocar contigo a gente falou aqui de eventuais ganhos ou perdas em função de fraudes por quem não está fazendo o dever de casa, mas eu queria que você comentasse um pouco a perda no sentido da credibilidade, né? Se a gente for falar de imagem de negócio, né? Uma vez que você acabou de citar um caso, assim, toda vez que a gente ouve falar, pô, vazou dado de cliente, a empresa tal teve um ataque. Esse não é um prejuízo só daquele momento, ele é um prejuízo que vai ficar ali, às vezes, acaba com a reputação de uma empresa. Né? E acho que esse foi, Rafael, talvez um dos principais geradores do nosso interesse de fazer essa pesquisa com vocês. Porque, na prática, como eu falei no início, né, esse tema estava fragmentado dentro dos clientes, porque você tinha lá o cara que cuidava da privacidade do dado, o cara que cuidava da segurança, o cara que cuidava da experiência do usuário, e, na prática, no final, o que você está fazendo ali é criando uma métrica de reputação. Né? Qual é a reputação que aquele banco ou aquela empresa tem em relação ao tipo de serviço que ela está oferecendo para o seu cliente final. Né? E a segurança, talvez, eu diria que a privacidade e a segurança são os dois temas principais quando a gente pensa no impacto numa reputação. Né? A privacidade por razões óbvias, quer dizer, se alguém roubar meus dados do meu banco, e obviamente que aquilo vai ter um efeito reputacional enorme na marca daquele banco, porque na hora que eu estou dando os meus dados e abrindo a minha conta, eu estou pressupondo que aquele banco vai me proteger e que aquele dado nunca vai vazar. Né? E segundo, a segurança. Se alguém se fizer passar por mim e conseguir acessar a minha conta e mexer fazer uma transação por mim, ou olhar o meu saldo, o que quer que seja dentro da minha conta bancária, aquilo tem um efeito reputacional imenso também, porque obviamente que com o mundo hoje de redes sociais, etc., isso se espalha em um segundo. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesses dois pilares, a privacidade e a segurança, é aí que essas empresas têm um receio enorme e um medo enorme que exista um impacto reputacional para elas se elas não estiverem tratando da maneira correta dos seus dados. De olho no relógio, vou te fazer uma pergunta rapidinho. Né? Olhando isso tudo, ouvindo você falar, a sensação que tem é que, sei lá, só uma empresa gigantesca tem condições de fazer algum trabalho de validação de identidade. Da mesma maneira que esse problema /solução é escalável, você acha que, sei lá, um pequeno, médio negócio tem que estar dentro dessa nossa conversa? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o tema de privacidade, o tema da segurança e o tema da experiência do usuário, ele vai caber para o grande banco, mas ele vai caber para as empresas de nicho que estão, de algum jeito, oferecendo serviços financeiros ou não financeiros para os seus clientes. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que
A Único, a gente está preparado para atender clientes de qualquer tamanho. Até porque a gente entendeu ao longo do tempo que esse serviço ele é um serviço muito com característica de SaaS. Quer dizer, ele vai conseguir usar lá nossas APIs, ele vai conseguir, de algum jeito, acessar as informações e usar a nossa validação de uma forma bastante simples. Bastando que ele consiga completar isso. No fim das contas, qualquer um de nós vira um e-commerce muito rápido. de olhos, né? Muito rápido. Né? Então, acho que é por aí. Estou de olho aqui. Nosso tempo está esgotado. Ficaria aqui horas conversando com você. Só para avisar o pessoal, né? A gente vai divulgar os detalhes dessa pesquisa que fizemos, né? MIT Technology Review Brasil em parceria com a Único. Ainda hoje, eu imagino. Se não, daqui a algumas horas. E queria te agradecer muito aqui pela conversa, pelas explicações. Boa, Rafael. Prazer, cara, em falar aqui contigo, conversar contigo, te conhecer melhor. E, pessoal, obrigado aí pela presença de todos e boa sorte aí na feira, viu? Obrigado.